Antes de deixar o meu recado, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, deixar lá o seu likezinho, até porque nós precisamos fazer com que cada vez mais a informação chegue em todas as casas, em todos os lares, porque a informação é poder. Tanto é assim que hoje eu estou aqui com a Dani Lando. Nós vamos falar sobre a mulher e os desafios da mulher na sociedade. A Dani é jornalista, né, Dani? Desde já te agradeço por ter permitido estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, da tua vivência e nesse bate-papo que nós vamos estar falando sobre a nossa essência, né? Os desafios de ser mulher, os desafios de ser mãe, os desafios da mulher mãe no mercado de trabalho, todas as barreiras. E aí você fez, né, como é que se chama? Documentário. Um documentário, isso. Fez um documentário que fala, e uma das falas que me chamou muito a atenção ali naquele trechinho que você compartilhou comigo, que diz que até a mulher tem dificuldade muitas vezes em conseguir locar um imóvel por ser mãe solo. E é algo que parece tão distante de uma realidade atual, que buscamos pelos direitos das mulheres, as mulheres têm todas as condições de ter uma estrutura, e aliás, grande parte delas são a provedora do lar. E aí tem uma barreira num movimento tão simples de locação de imóvel. Mas aí a gente vai chegar nessa pauta. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Thaís. Obrigada para você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Agradeço o convite. Que bom. Dani, vamos começar da forma simples. Sim. Uma carreira profissional. Você Legal. é jornalista. Sim. Você é natural daqui de Joinville? Não, eu sou natural do oeste do estado. Ah, que legal. Uma cidade chamada Xanxerê. Ai, Fica pertinho de Chapecó, sabe? Sei onde é que fica. Isso. Aí eu sou natural de lá, minha família toda é de lá, né? Saí de casa bem nova, com 17 anos, saí para estudar. Aí eu fui para Rio do Sul, onde eu me formei em jornalismo, né? Fiquei a minha faculdade o tempo todo lá. Morei durante 10 anos, mais ou menos, em Rio do Sul. Aí entrei no mercado de trabalho, da comunicação, né? Rádio, TV, jornal impresso na época. Pois então, eu vou sou do tempo do jornal impresso. Eu também, eu vou confessar que eu sinto falta, eu gosto ainda. Gosto de tirinho no papel. Isso, as reportagens eram, né, construtivas, você já ficava esperando o jornal chegar na sua casa para ir acompanhar. Era um evento, né? Era um evento, Eu sou dessa época. E aí depois de Rio do Sul, eu vim para Joinville, por uma questão profissional, né? Uma mudança profissional, que também coincidiu com uma mudança na minha vida pessoal na época. E por aqui eu fiquei. Eu ia ficar uns 6 meses em Joinville até ver o que eu ia fazer na minha vida pessoal, né? E já faz quanto tempo que tu tá aqui agora? Nossa, faz mais de 10 anos. Pois então, olha que eu conheço muitas pessoas que fazem exatamente isso. Não, eu só ia ficar um pouquinho. Um pouquinho, no final, acabou ficando. O mercado de trabalho é promissor aqui na nossa cidade. E, além disso, as pessoas têm oportunidade, né? Sim. E aí elas acabam permanecendo aqui. Joinville é um mercado, assim, uma porta aberta, né? Não só pelas indústrias, né? Mas pelas possibilidades. É uma cidade, assim, de passagem, né? Isso. Entre Florianópolis e Curitiba. Eu falo que nós estamos numa cidade privilegiada, Com né? certeza. Se nós vamos para um lado, nós em pouco tempo estamos na serra e na outra direção a gente já está no mar. Isso. Salvo o clima, né? Que digo, a chuva. É o defeito de Joinville, tem que ter, né? Tem um defeito. Não podia ser tão perfeita, né? Mas podia. mesmo assim, ainda é uma cidade extremamente acolhedora. Sim. E cada vez mais as pessoas têm vindo para cá, justamente no mesmo propósito teu de vida. Exato. Então, eu fiquei como... Sou repórter, né? Ainda estou como repórter, hoje em outro formato, né? Mas no telejornalismo diário, fazendo plantão, aquela coisa toda, eu fiquei por mais de 10 anos. Né? Isso é um grande desafio, né? É um desafio. É uma coisa assim que você tem que esquecer um pouquinho da tua vida pessoal para se dedicar ao trabalho. E por mais de uma década eu fiz isso, né? Vivi a minha vida profissional de uma forma bem intensa, fazendo plantões. E aí eu sou obrigada a te perguntar, até assim, por uma questão de entender se durante essa tua trajetória profissional, se você estava com alguém do seu lado, que te dava apoio ou não, ou se você estava caminhando num propósito solo de carreira. Sim. Não, minha vida, assim, há 5 anos eu tô com meu companheiro, né? O Anderson, que somos casados hoje, temos uma filha. Mas ao longo da minha vida sempre fui meio carreira solo, né? Tive um outro relacionamento também que durou 7 anos. Mas eu acho que assim, o jornalismo diário, ele te exige muito, né? Eu ia falar. E às vezes a tua família fica de lado. Então eu deixei esse projeto família um pouco de lado
para me dedicar à carreira profissional, né? Uma questão de escolha. Enquanto a gente tem a questão de poder escolher, tá tudo bem. Aí é um direito, né, seu de fazer... não, nesse momento eu vou priorizar a carreira profissional até para poder ter uma estabilidade e construir uma família no futuro. Exato. São etapas, né? Foi esse o caminho que eu segui, tanto que eu tenho 36 anos e agora eu tive a minha primeira filha, né? Então eu deixei esse projeto família um pouco mais para depois, né? Que o jornalismo é assim, é uma veia que você entra e você vai. Você acaba esquecendo o tempo, você não vê o tempo passar, né? Então, você não vive um mês, você vive o plantão, né? O próximo plantão, a próxima folga, você espera por isso. E nessa rotina você entra uma pauta atrás da outra, um furo de reportagem. O tempo passou e você não ligou, né? Mais o Natal. E assim os anos foram passando, né? É uma trajetória boa, né? Sim, se não fosse, não teria ficado, né? É uma construção de vida. E aí você acabou saindo e indo para uma carreira... Isso, uma carreira solo. Final do ano passado eu decidi que essa transição, né, de carreira eu já estava planejando há um certo tempo. Mas eu decidi que eu iria colocar um ponto, né, final, no final de 2021, nessa trajetória de correria de plantão. Então eu saí da emissora onde eu trabalhava, onde eu fiquei por mais de 10 anos, e abri uma empresa de produção de conteúdo multimídia. Que interessante. A expressão em palavra. E hoje eu produzo vídeos, redes sociais, enfim. E um pouquinho antes de eu sair, né, eu já tinha pensado talvez em conciliar os dois projetos, enfim, eu escrevi um documentário, projeto de um documentário, e inscrevi ele no SINDEC, que é o Sistema Municipal de Desenvolvimento da Cultura da Secult, que é a Secretaria de Cultura de Joinville, para gravar um documentário. A princípio, esse documentário ele não foi aprovado logo de cara, né? E aí eu sou obrigada a perguntar, por que tu acha que ele não foi aprovado? Eu acho que tem uma questão de pontuação no edital, né? E como foi meu primeiro projeto, talvez em alguma questão ali eu tenha pecado, né? Faltou algo. Isso, exato. Mas enfim, eu aceitei como uma questão do destino. Tudo certo, não era para ser, não era para ser. Você caminha na mesma direção que eu falo muito sobre isso, eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. Se não foi naquele momento, por alguma razão, não era para ser ali, né? E aí, final do ano passado, um pouco antes de eu me desligar da emissora, eu descobri que eu estava grávida, né? E fiquei feliz porque poderia viver finalmente gestação, né? De uma forma mais tranquila. Mais leve, sem aquela correria de plantão e tal. E aí, final de janeiro, até uma amiga que me avisou, não tinha nem acompanhado mais, teve uma movimentação no edital, né? E o meu projeto foi reclassificado. Por uma questão de pontuação também, e também porque sobrou verba. E aí eu pensei, bom, agora eu tô no início da gravidez, né? Ainda é possível. Ainda é possível, vamos lá. Aí eu gravei todo o documentário. Esse documentário se chama Um Lar Seguro que diz sim à vida e não à violência contra a mulher. Ele conta a rotina de acolhimento do Lar Renascer aqui em Joinville, que acolhe gestantes, vítimas de violência doméstica, gestantes de primeira viagem ou mães com outros filhos, que também assim não tem pra onde ir, né? Situação vulnerável mesmo. E aí eu tava te perguntando, né, Dani, o Lar Renascer, a localização dele, sim, e aí nós chegamos num denominador comum. Eu conheci as mães que acolhem, né, as irmãs que fazem o projeto dar certo durante o exercício da prática jurídica. Como nós temos o núcleo nas instituições que fazem o atendimento jurídico de forma gratuita para pessoas, né, de baixa renda, eu estava um dia à tarde lá no escritório e chegou a irmã Ana Maria e ela foi pedir um documento porque as gestantes e as mães precisavam daquele documento para poder dar seguimento a um processo, um encaminhamento que elas tinham ali. Sim. E aí foi providenciado isso e o vínculo nasceu. Eu já estive lá algumas vezes. Claro, nós tivemos a pandemia, então não permitiu entrar dentro. Mas o projeto em si, a essência dele, eu tive a oportunidade de conhecer. E você teve a oportunidade de viver esse projeto lá dentro, junto com elas. É um projeto, nossa, muito profundo. Nessas horas a gente percebe o quanto... ser mulher, né, ser mãe, muitas vezes um grande desafio, porque elas entram num relacionamento não imaginando ao término desse relacionamento, às vezes idealizando uma família, uma projeção, e quando elas se deparam, o companheiro abandona elas e elas vão ter que dar conta de tudo. E aí você vai poder contar um pouquinho mais de como é que é a essência do projeto. Então, o que me chamou muito a atenção, eu conheci esse projeto durante, né, o tempo que eu estava na emissora.
eu fui fazer uma reportagem lá no lar, fiz 2 reportagens. E no final da última reportagem, algo me tocou. Uma voluntária do lar, se não me engano, a Nilda, ela falou o seguinte: olha, a gente fez um vídeo aqui para mostrar todo o nosso projeto, porque é um projeto bem profundo, né? A gente vai de casa em casa, quando a mãe está prestes a sair aqui do lar, a gente encontra casa para ela, creche para os filhos. É um trabalho bem profundo. E a gente fez um vídeo, mas não era muito profissional e deu muito resultado pra gente na época. Foi compartilhado pelo WhatsApp e tal. Eu pensei, nossa, por que não fazer uma produção profissional, mais profunda, para mostrar todos esses detalhes, né? Todas essas veias de ajuda do lar. Sim, a riqueza que corre por trás de todo o projeto. Exato. Para poder dar esse amparo para essas mulheres. Porque é um grande desafio. Muito grande. Já num contexto natural, né, pensando assim, aquele quase um padrão de propaganda de margarina, não é fácil para a mulher. Né? Ela tem a transformação do corpo, sim, ela estar num processo depois de voltar para o mercado de trabalho, a rede de apoio que ela precisa para poder dar seguimento à vida pessoal e profissional dela. E aí quando essas mães se deparam com uma situação de violência e quando elas se deparam com uma gravidez e estão passando por esse processo extremamente sozinhas, o desafio ainda é maior, né? É muito grande. Para você que está nos acompanhando aqui entender, depois que a mulher ela dá entrada no lar renascer, ela pode ser gestante de primeira viagem ou mãe com outros filhos, ela fica abrigada no lar pelo tempo necessário. Geralmente uns 4 meses depois que a criança nasce, né? Se precisar ficar mais tempo, ela fica também. E aí essas irmãs carmelitas que administram o lar renascer, elas fazem isso que eu falei, né? Ajudam a encontrar uma casa para essa mulher, né? Creche para os filhos, trabalho para essa mulher, porque muitas delas chegam lá completamente desamparadas, sem estudo e sem renda. E nesse momento fica muito mais difícil reconstruir a vida. Sim. Né? Porque não é fácil. E aí eu vou te dizer Sim. assim, eu tive, por questão de escolha, permaneci durante 10 anos em casa em função exclusiva da família. Sim. E aí quando você se depara em sair deste relacionamento, estar com os filhos e ter que recomeçar a vida no mercado de trabalho, você se encontra com várias barreiras, porque você está muito tempo fora do mercado de trabalho. Você muitas vezes deixou de estudar para apoiar aquela estrutura familiar, apoiando o companheiro para ele dar seguimento à vida profissional dele. E aí a mulher se encontra naquele ponto de interrogação, e agora? O que eu faço? E isso no melhor cenário, né? Isso no melhor cenário. Quando elas não saem ainda de madrugada, depois de ter sofrido uma agressão, com o filho embaixo do braço, e baixo chuva, isso... são cenários e cenários. Eu acho, Thaís, que nunca é uma decisão fácil para a mulher, né? Não. Eu vou me dedicar à família ou eu vou sair e voltar para o mercado de trabalho? Eu vou conseguir conciliar a maternidade com o trabalho? Nunca é uma decisão fácil. E a gente respeita, é claro, eu pelo menos respeito todas as opiniões, né? Se você trabalhava fora e decidiu deixar o teu emprego para se dedicar à família, ok, né? Questão de escolha. Mas se você decidiu, não, eu quero voltar para o mercado de trabalho, vou colocar minha filha na creche, vou dar um jeito em me virar nos 30 e vou voltar, ok também. Eu preciso ter a estrutura mínima para poder ter esse amparo para seguir adiante. Exato. O fato é que é o seguinte, no lar renascer chegam pessoas em uma situação completamente desestabilizada, financeiramente e emocionalmente. Existem 2 tipos de dependência, né, do companheiro, né? A dependência emocional e psicológica, onde o companheiro falando agora de violência contra a mulher, né? O companheiro faz toda uma pressão psicológica e fala que vai mudar e de repente ela acredita e volta para ele bate nessa mulher novamente. Ou quando a mulher entendeu que aquele relacionamento não é para ela e ela quer se levantar e seguir por uma vida sozinha, né? Livre. Só que nesse se levantar e seguir livre existe um abismo, né? Porque muitas delas não têm estudo nem qualificação profissional e geralmente mais de 1 ou 2 filhos. E aí a gente chega naquele choque que a sociedade nos impõe quando a gente tem um filho, né? A falta da rede de apoio, né? A família já desistiu, porque, nossa, não vou abrigar alguém aqui na minha casa com 2 ou 3 crianças. Você fez filho porque você quis. E tantas outras frases que a mulher mãe escuta. Sim. Né? E aí, geralmente é a mulher. E por onde que ela levanta, né? Por onde que ela começa a se levantar?
Onde que ela se apoia para se levantar e reconstruir a vida? A base, né? Onde que ela vai ter o apoio necessário para poder Isso. dar o primeiro passo e seguir em frente. Não é fácil. E aí você fala sobre uma questão que eu tive, assim, muita vontade de me aprofundar durante a graduação, que é essa questão da violência doméstica. Sim. Porque envolve diversos fatores e muitas vezes você ouve determinadas colocações, como você disse mesmo ali, do tipo, apanha, mas porque gosta, permanece porque quer, gosta de apanhar, se não gostasse já tinha ido embora. Sim. Mas é uma dependência tão grande emocional. E é tão difícil romper esse vínculo. Isso. E aí é obrigado a dizer, a gente se acostuma com coisas boas e com coisas ruins. E quando você se afasta, você ainda sente falta daquilo. E aí vem essa questão da agressão, como você falou. Né? Eu ouvi mulheres também falando, não, mas ele só era ruim quando ele bebia, ele só me agredia quando ele estava nervoso. O só, né? Então o só tem o mesmo papel que o mas, né? Isso, sempre tem uma justificativa, uma explicação. E aí você não pode nem julgar essas mulheres, porque daí envolve os filhos, envolve justamente isso, a falta de apoio da família, e pensar, e para onde eu vou agora, né? Como eu vou recomeçar a minha vida com as crianças? E aí olha para o filho projetando a questão já, imaginando questão de alimentação, moradia, saúde, questões básicas. E ainda hoje, na sociedade que nós nos encontramos, em que as coisas estão com um valor super alto, essa dificuldade ainda é muito maior, né? É complicado, né? Mamãe com 2 ou 3 filhos, mamãe solteira, que não recebe a pensão do companheiro, né? E precisa trabalhar fora, meio período, como que ela mantém essa casa? Ela tem que se apegar em algum ponto de apoio com doações, seja de alimentos, de roupas, ela tem que ter um braço, se não é a família, né? E aí espera-se que ela dê conta. Só que muitas vezes ela não tem nem estrutura para poder dar conta. E aí é isso que o lar faz, né? Justamente de criar a estrutura mínima necessária para que essa mãe tenha a oportunidade de dar o primeiro passo. E aí começa com creche de qualidade, que ela fique segura para deixar o seu filho. Para que possa trabalhar. Exatamente. Né? E mesmo assim, quando eu voltei para o mercado de trabalho, no meu caso, eu pagava para trabalhar. Por quê? Porque eu precisava da experiência. Então eu era obrigada a permanecer, mesmo que o custo ainda daquilo tudo fosse maior do que o que eu estava recebendo, mas eu tinha uma rede de apoio. Né? Agora, essas mães que não têm, elas precisam ter essa estrutura mínima fornecida pelo Estado para que elas tenham condições de reingressar ao mercado de trabalho. Eu acho que a creche pública é importantíssima, né? Sim, com certeza. Porque essas mães vítimas de violência doméstica que estão em situação vulnerável, elas não têm condições de pagar R$ 1.500 numa creche particular. Então tem que ser o sistema público, né? E aí você entra a questão do médico, do dentista, né? Tudo isso tem que ser público e tem que funcionar para ela. Tem que funcionar para ela. Eu não sei se existe alguma lei que dê prioridade para essas mães, mas elas deveriam ter prioridade no acesso à creche e também no acesso à consulta médica, por exemplo. Porque ela já carrega um fardo tão grande, né? De ter que trabalhar sozinha, criar o filho sozinha, ter que lidar com o julgamento da sociedade. Sim, porque... engolir as próprias emoções porque o básico ali está chamando ela para a realidade, né? Então, toda essa pressão emocional que a mãe solteira vive, em algum momento ela tinha que ter um amparo, né? Então, acho que a prioridade nas filas de creches, consultas, deveriam existir. E aí existem outras pautas que a gente tem debatido muito nos tempos de hoje, que é proporcionar a essas mulheres vítimas de violência a oportunidade de fazer cursos, de fazer uma graduação, para ela se qualificar para entrar no mercado de trabalho, porque é isso que espera, que ela tenha condições necessárias de ter o seu próprio sustento. Agora, se eu não dou o mínimo de estrutura para que as mulheres possam ingressar no mercado de trabalho, não adianta exigir delas que elas não vão lá, por desespero muitas vezes, entrar numa fila para eu ganhar um auxílio, uma bolsa, bolsa família, bolsa de alguma maneira. Por quê? Porque eu não tenho a condição necessária, a vontade eu tenho, o desejo eu tenho, mas eu não tenho o mínimo necessário para conseguir fazer isso.
E aí é bem isso que o lar acaba construindo para essas mães, né? O documentário tem uma parte que ele mostra o trabalho do Lar Renascer de recolocação dessas mães no mercado de trabalho. E a irmã Ana Maria Scalzo, que inclusive é assistente social, faz um trabalho lindo lá. Irmã Ana Maria, um beijo para você. Ela fala o seguinte no documentário: o grande desafio é o currículo, porque muitas delas não têm estudo suficiente, não têm capacitação suficiente, e o mercado de trabalho exige qualificação. Então, quando há uma vaga compatível com o nível escolar delas, elas são chamadas. Mas quando não existe, essas mulheres elas são encaminhadas para concluir o estudo, pelo menos. Né? Aí buscar um curso profissionalizante, para aí sim fazer o caminho de bater na porta do RH, né? E tentar uma vaga de emprego. Um currículo adequado para poder estar disputando vaga no mercado de trabalho. E uma das voluntárias que também dá depoimento nesse lar, ela me falou nos bastidores que uma das coisas que ela queria para esse lar justamente era preparar melhor essa mãe para deixar ela ir para a vida, né? Deixar ela ir para o mercado de trabalho, ter um curso profissionalizante, ter um cursinho de informática, alguma coisa que ela pudesse se encaixar, ir para o mercado de trabalho um pouco mais preparada. É uma estrutura mínima de qualificação. Exato. É o básico do básico. É o mínimo necessário para que ela tenha condições de estar reingressando ao mercado de trabalho ou começando, porque parte delas vai ser a primeira experiência. E aí você tem que dar a oportunidade para essas mulheres. Sim. Muitas delas têm qualificações no âmbito interno, né? Sabem cozinhar muito bem, sabem costurar muito bem, sabem fazer artesanatos, manualidades, mas elas precisam se qualificar para poder ter lá no currículo delas isso, para daí disputar a vaga. Exatamente. Né? Esse documentário está circulando em algumas rodas de conversa, né? E uma delas, eu passei pelo EJA, né? Que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, né? Eu estive lá 2 vezes. E eu falei para as mulheres que estavam lá: primeiro, parabéns por estarem num banco de escola quando a vida adulta está te chamando para viver a realidade e trabalhar. Exatamente. Né? Então, parabéns por esse empenho. E segundo, nunca deixe de estudar. Independente se você está bem no teu relacionamento, se você está bem no teu ambiente familiar, eu vou ser sua mãe, tudo bem. Mas você terminou o ensino médio, né? Como está o teu currículo? Hoje existem muitos cursos que você pode fazer pela internet. Hoje tem essa facilidade, né? Inclusive graduações. Exato. A um custo baixo, que é possível estar se preparando para uma situação que ninguém espera. Isso. Porque quando a violência doméstica começa em casa, né? E encontra uma mulher totalmente despreparada no quesito educacional, profissional, ela se torna uma vítima muito mais fácil. Uma presa naquela rede de agressão muito mais fácil. O controle é maior. Né? Exato. E o companheiro sabe que ela depende financeiramente, né? Emocionalmente. E aí ele usa isso para fazer uma pressão, né? Usa e faz a violência psicológica, que é justamente desqualificar a mulher, colocar ela cada vez mais numa... rede de dependência. Isso. Por quê? Porque nem ela passa a se enxergar mais como um ser digno de alguma coisa. Sim. A diminuição do ser humano é tão grande que para poder sair dali é a maior dificuldade dela. Por isso que ela permanece naquele ambiente até, por alguma razão, seja muitas vezes porque ela percebe que a vida dela está em risco, a vida do filho dela está em risco, né? Que seria do casal, mas infelizmente a gente sabe que tem pessoas que acabam num momento de violência, eles nem pensam 2 vezes. E ela acaba daí sim dando o primeiro passo, que é sair dali. E aí vem justamente a maior dificuldade. E agora? Para onde eu vou? Como é que eu vou ficar? E ter a estrutura mínima é a base para a transformação da vida daquela mulher e daquela família. Com certeza. Né? É importante que a mulher, quando se envolve num relacionamento, quando ela decide ser mãe, que ela não esqueça que a vida dela também é importante e também demanda cuidados e investimento, né? Então, investir no currículo, na capacitação, é um caminho de liberdade. Sempre vai ser. Independente se você decidiu, agora eu não vou mais trabalhar, eu vou cuidar só da casa e da família e do meu marido. Ok, faça isso, mas não deixe de investir em você, no teu currículo. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? Então, se você tiver um currículo capacitado, ensino médio completo,
Se aquele relacionamento não te fizer bem em algum momento, você tem condições de ir para o mercado de trabalho e disputar uma vaga, né? Pelo menos está um degrau acima, né? Sim. Agora, quando você deixa de investir em você, você se torna uma presa fácil, né? Uma das pautas de diálogo entre as nossas rodas de conversas é justamente isso. A estrutura que a mulher precisa ter para poder entrar no mercado de trabalho. Muitas delas encontram barreiras e buscam dentro do empreendedorismo uma oportunidade de administrar o lar, os filhos Sim. e ter a sua própria renda. Sim. Mas nesse ponto também ela precisa de ter um mínimo do amparo do Estado para que tenha condições de começar o seu próprio negócio. Claro. Seja tendo uma cozinha industrial dentro da sua própria casa, seja montando, né, com recursos um ateliê de costura, fora que ela acaba empregando muitas vezes outras amigas que passam por situações similares à dela. Sim. Então essa rede, essa estrutura mínima para que ela tenha condições, eu acho que é o grande desafio, mas não é algo impossível. Sim. Olhando num todo, parece ser tão simples de se resolver, né? A partir do momento que a mulher tem a estrutura mínima para poder seguir a sua vida, é a única coisa que ela quer, ela não precisa de muito, né? Ela precisa do mínimo necessário para preservar a vida dela e do outro ser, que é o filho, e aí a mãe é uma coisa, você se tornou mãe agora, você sabe como é que é isso. Eu sou mãe de 3. Olha. Então, eu já tenho 3, agora a mais nova já tá maiorzinha. Até pelos desafios da vida, né? E em todos os momentos a mulher ela é questionada em relação a essa questão e do que a sociedade espera da mulher como mãe, né? Como profissional, como em todos os sentidos. Era aquela coisa assim, porque agora são pequenos. E aí você se dedica porque eles são dependentes e precisam. Daqui a pouco cresce, não, agora tá naquela fase que sobe em tudo, pode cair, pode se machucar. Depois vem a adolescência. Não, agora é a fase que mais precisam de você. Não, em todas as fases os filhos vão precisar da mulher, da mãe, precisam do pai também. A figura masculina é extremamente importante para o desenvolvimento, né? Agora, se cobra isso da mãe, do ser humano mulher. E aí a mulher ela se anula justamente em todos os outros aspectos da vida. Eu acho que é um exercício de autocuidado, né? E que a gente tem que começar a espalhar isso para as nossas amigas, mães, para as mulheres que estão ao nosso redor. Eu decidi me manter no mercado de trabalho e decidi voltar ao mercado de trabalho. Então agora eu estou no meio do meu puerpério, né? Tô ainda na minha licença maternidade, mas assim que for possível, né? Quando terminar esse período de 4 meses, eu já tenho uma rede que é uma babá para ficar com a Sofia alguns dias da semana para que eu possa sair e resolver meus compromissos profissionais, e também para o ano que vem possivelmente uma creche meio período para ela, né? Essa foi a minha decisão de escolha. Já na minha família, a minha cunhada, né, que é irmã do meu marido, também teve filho agora, também está na licença maternidade, e decidiu que ela é empreendedora, né? Que ela fechou consultório, vendeu, e que ela vai se dedicar à maternidade daqui para frente, né? São escolhas que não demandam julgamento, não devem ser julgadas, porque cada mulher sabe o seu próprio destino, né? Mas é um exercício de autocuidado que a gente tem que ter com nós mesmas e espalhar isso para as mulheres que estão próximas a nós. Não deixe de pensar em você. Porque para você cuidar de alguém, de uma família, primeiro você tem que se cuidar. Você tem que estar bem, né? E o estar bem vale para todas as áreas. O financeiro, o emocional, né? A aparência, seja ela qual for, né? Tem muito julgamento em cima da mãe, né? Tem. Na primeira semana, acho que uns 15 dias, a Sofia tinha nascido, uma coisa que me chamou muita atenção, eu precisei ir à farmácia, né, de carro, e o Anderson estava doente, ficou em casa, então eu fui sozinha, fui na farmácia e voltei, né, ali nos primeiros 15 dias de vida. E aí quando estacionei o carro em frente ao portão, uma vizinha me perguntou: "Você deixou a Sofia sozinha?" Aí eu falei assim: "Não, ela tá com o pai." Aí eu pensei, se fosse o Anderson estacionando aqui, será que ela faria essa mesma pergunta para ele? Não faria. Não faria, né? Não, absolutamente porque não. É uma carga que a sociedade joga para cima da mãe, né? Como se a mãe fosse responsável por estar com aquela cria o tempo todo. O pai também pode fazer isso quando ele está presente no relacionamento. Você Aliás, deve convocar. fazer, né? Pai não ajuda, pai
participa, pega junto, né? E aí você vai se deparando com questões do tipo, para a mulher o questionamento numa hora de entrevista de trabalho surge. Sim. Tem filhos? Tem filhos. Com quem vai ficar as crianças? Isso. Qual a idade? Com quem fica? Agora, para o homem é difícil esse questionamento. Essa é uma barreira profissional, né? Inclusive no documentário, uma das irmãs menciona isso, né? Que uma das dificuldades, além do currículo, né, dessas mães solteiras, é justamente o preconceito em relação a elas, com a produtividade. Eles pensam na produtividade. Quantas vezes por semana essa mãe vai faltar para poder cuidar dos filhos daquela mãe solteira? Sim. Com quem vai ficar as crianças? A criança vai ficar doente. E aí? Então eu não vou contratar essa mãe. Só que o mercado de trabalho, as indústrias, os empregadores, eles têm que pensar que uma mãe, ela é muito responsável. Então, ela não vai dar um perdido no patrão se não for realmente necessário, Sim, né? até porque aquela folga, se aquela folga não for necessária. Ela depende daquilo. Exato. Ela não vai é uma... dar a alma dela por Exato, aquilo. porque é dali que vem o sustento. Então, ao contratar uma mãe, ele está não só contratando, sustentando uma família, como tendo também dentro da empresa dele, do negócio dele, alguém muito responsável, né? Agora, a gente ainda se depara em situações, eu tive a oportunidade de conhecer uma moça, e aí ela relatou a dificuldade da amiga. Ela disse, olha, ela demorou para me atender, disse, peço desculpa, mas eu precisei dar um amparo. Por quê? Porque ela acabou de ser demitida, porque ela comentou com a chefe dela que ela estava planejando engravidar. Olha só. Então, ela já estava prevenindo tudo que viria adiante daquilo. Então, ela, antes de chegar nas vias de fato, ela já mandou a pessoa embora. E aí vem as dificuldades. Começa em pequenos movimentos. Faz parte da fisiologia humana. É a mulher que é a gestante. É ela que vai passar por esse processo. Né? Temos lei hoje que nos amparam nesse sentido, mas o preconceito ainda é muito grande em relação a isso. Tem que ter uma mudança de conscientização na sociedade, né? Como um todo. Desconstruir pensamentos. Exato. Eu falo muito sobre isso. A sociedade cobra que a mulher trabalhe fora, como se não tivesse filhos, né? E que tenha filhos, como se ela não precisasse trabalhar fora, né? E é uma cobrança para cima dessa mãe o tempo todo, dessa mulher, dessa profissional, né? Então, eu acho que começa com as mulheres, né? Na nossa rede de conversa, o não julgamento, né? Não julgar aquela mãe, porque você não sabe como está a situação dela dentro de casa, né? Sim. E o empregador também, né? Não pensar só no financeiro. Tipo, vou contratar uma mãe, que aí ela vai engravidar e vai ficar de licença maternidade uns 4 meses, então vou ter que substituir alguém, aí são mais custos, são as faltas. Ele tem que pensar que ele está criando uma sociedade melhor. Porque a mãe que alimenta aquele filho, que educa aquele filho, que tem o que colocar dentro da mesa, garante que aquela criança não se envolva, por exemplo, em algo errado no futuro, né? Sim, você cria que não fique à margem da sociedade, que não se envolva com o tráfico. Então, ele está criando, não está alimentando só uma família, né? Ele está alimentando um futuro, né? São as mudanças sociais, né? Exato. Efetivamente, ele constrói uma visão de mundo diferente. Porque, vamos imaginar, a partir do momento que a mulher está com seus filhos, não consegue acesso a um trabalho, esse ciclo, ele vai cada vez aumentando, a dificuldade é maior e essas crianças crescem num ambiente com as mínimas condições necessárias e, claro, com toda a revolta do mundo e tem razão para isso, porque se espera que ela tenha o amparo necessário para dar condições mínimas de subsistência, já não é nem, como você fala ali, né? Não é nem viver, é sobreviver minimamente. Agora deixa eu perguntar, Dani, ali dentro do lar, quando você fez o documentário, quantas mães estavam ali? Ali, deixa eu ver se eu me lembro, porque foram alguns meses de gravação e a rotatividade ali também é grande, né? O lar estava cheio. E elas têm capacidade para abrigar 9 mães, mas não estava um limite total. Nós entrevistamos 4 mães e tinha outras 3 que estavam fora. Então, 4, 5, 6, 7, pelo menos 7 mães. E dessas mães que você teve a oportunidade de conversar com elas, o que mais te impactou, assim? Sim, nossa, foram muitas histórias, né? Uma realidade, assim, que eu não imaginava que existia, né? Eu já sabia que, né? Essa falta de amparo, eu já imaginava, mas eu não imaginava que era tão profunda, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma mãe de 4 filhos, ela já não tinha mais a guarda de 2, né?
Ela tinha um menino de uns 7, 8 anos com ela e engravidou de uma criança. E ela tava morando na rua. Então, se não fosse esse lar ter acolhido essa mãe, essa criança estava inclusive sentada na barriga, teria que ser cesárea, né? Imagina uma moradora de rua iniciar um trabalho de parto com uma criança sentada. Essa mãe e essa criança iriam morrer. Com certeza. Se não fosse esse acolhimento, né? E fora isso, as histórias de violência, né? De agressão, de violência psicológica, emocional, de solidão, principalmente solidão. E um sentimento que elas tinham em comum era o medo de morrer e deixar os filhos sozinhos no mundo. Eu acho que esse é o maior medo de toda todas mãe. As mães. É. Mas quando você tem um companheiro ao lado, você sabe que bem ou mal essa criança vai ser criada Vai do ter jeito dele. Vai ter um amparo. Vai Vai ter um cuidado, um zelo. E muitas vezes, né, o fato justamente da mãe não estar presente faz com que aquele companheiro se dedique ainda mais. Né? Para compensar, Isso. né, a ausência. Mas quando a mãe é mãe solteira, ela pensa, se eu morrer, e agora? Quem é que vai cuidar dos filhos? Então, uma das falas da mãe, ela sempre preparava os filhos para o mundo. Ela tinha 3 filhos, 2 filhos, estava grávida do 3º. E ela fala assim, eu sempre preparo eles para o mundo, porque eu falo que a mãe não vai ficar sempre aqui na Terra. Sabe? Essa foi a fala. Então, eu pensei, nossa, é uma preocupação que elas têm e com razão. E nas rodas de conversa também, por onde esse documentário está passando, muitas mulheres se abrem, né? Elas se identificam. Se identificam com alguma coisa. Acabam se conectando, né? E quem se identifica geralmente relata sentimentos e situações e vivências que remetem à solidão da maternidade, né? A falta de amparo de um companheiro, ou até mesmo um ciclo de agressão que ela decidiu romper e seguir a vida dela sozinha, mas que ela passou por aquilo, então ela se identifica com as falas desse documentário. E muitas vezes, eu vou dizer assim, até mulheres instruídas agora, né, voltando ali para a questão dentro da área do direito, ao ouvir professores relatando de forma prática a questão da violência, elas param e olham e dizem, nossa, eu acho que isso acontece na minha casa. É tão subjetivo, muitas vezes, que a pessoa não percebe. Porque a mesma mão que está fazendo carinho é a mão que dá o tapa. Mas muitas vezes não é uma agressão física. Né? Vem outras... Psicológica. A patrimonial, a financeira. Exato. E aí você começa a perceber e usa os filhos. E aí aquela situação vai te incomodando. Mas até romper esse ciclo de violência e poder... tomar consciência. É importante essas rodas de conversa justamente por isso, para que as mulheres se identifiquem muitas vezes num relacionamento abusivo, que elas tenham condições de enxergar na outra o exemplo de superação, né, da possibilidade de dar a volta por cima e que tem uma rede de apoio que, se não for a família, que se espera que minimamente, em primeiro lugar, seja a família, mas muitas vezes não é. Na maioria das vezes não é. Então que ela, né, enxergue uma luz no final do túnel para dizer, opa, assim, não deu por esse caminho, eu consigo acessar outro. Que ela peça ajuda, né? Acima de tudo. Começa com a denúncia, né? Embora o sistema não proteja, não seja garantia de uma vida. Porque um boletim de ocorrência, uma medida protetiva, não salva uma vida. Não. Né? Senão não teria tantas vítimas de feminicídio com vários boletins de ocorrência registrados. Né? Mas não se deve deixar de acreditar no sistema. Primeiro passo é levantar a voz e denunciar, olha, ele está me ameaçando, está me batendo, tem alguma coisa errada acontecendo aqui dentro. Então levante e peça ajuda. Registre. Né? Se você está nos assistindo agora, então só lembrando, né? O 190, 180, denuncie, né? Polícia Militar, Rede de Central de Atendimento à Mulher. Faça valer a sua voz. Em segundo lugar, se a família não se apoiar, não tiver aquele apoio, aquela rede que você espera que tivesse, levante sozinha e toma as rédeas da tua vida e siga em frente. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Muitas mulheres têm medo, né, de sair daquela... Não é nem zona de conforto, daquela realidade que elas conhecem. Como que vai ser daqui pra frente? Eu vou conseguir me sustentar? E os meus filhos? O julgamento. Não, vai pra justiça, pede pensão, né? O companheiro ele tem que ajudar no sustento dos filhos. Muitas vezes o que ele faz? Ele fala para essa mãe que vai tirar a guarda da criança. A violência psicológica, emocional ali, né? Então, com medo disso, de perder a guarda do filho,
ela acaba se acovardando. Se permitindo viver aquilo. Exato. E é um inferno, né? Porque é uma situação que só vai piorar, não vai melhorar. Exatamente. Mas é aquela coisa, né? Acreditar que vai haver uma mudança que nunca chega. Sim. E aí você vai tendo ameaças sutis e às vezes até nem tão veladas quanto, né? Como, você vai perder a guarda porque você não tem nenhum estudo, você não tem uma condição econômica. Você não trabalha, como é que você vai sustentar teu filho? Quem trabalhou fui eu, Isso. então, né, você vai ficar sem o filho, vai ficar sem trabalho, vai pra rua. Quando é uma mentira. Medo, é o medo. Mas é que é difícil mesmo, por isso que não dá pra julgar as mulheres que acabam passando por muito tempo um relacionamento, né, violento, porque quebrar o ciclo é difícil. Exatamente. Mas é possível, isso que é o mais importante. Sim. O importante é dar o primeiro passo e buscar ajuda. E é isso que você fala a respeito da medida protetiva, né? É um fato. Se fosse algo totalmente eficaz, mulheres que já tinham registrado boletim de ocorrência tivessem medida protetiva, elas não passariam por situações, né, mais graves ou até mesmo, né, de vir à morte, ao óbito. Mas registrar é necessário. Buscar o apoio necessário. A partir do momento que você tem uma medida protetiva, você pega o telefone, você liga para a polícia e diz: eu tenho uma medida protetiva, a pessoa está aqui me ameaçando. Sim. A polícia tem que tomar providências de forma mais rápida, imediata. Sim. É diferente quando começa aquele sistema. Mas ainda existem barreiras em relação a isso, né? As mulheres, muitas vezes, elas não querem fazer esse registro. Porque é o pai dos meus filhos. Ou vai lá e retira... Né? Tem isso, não dá seguimento ao processo, mas é o medo, né? E aí você percebe o quanto essas mulheres precisam de um amparo psicológico. Exato. Um profissional que vá desconstruir sentimentos que foram criados ao longo da vida dela. Sim. E muitas vezes até dentro já de uma infância, né? Porque ela viu isso, né? Ela viveu isso. Então ela como se libertar, percebe que aquilo, isso daí minha mãe passava por isso. Sim. Às vezes, né, não é assim mesmo, o homem pode, a mulher não pode, o homem deve, a mulher não deve. Falar sobre essas pautas femininas, muitas vezes, é um grande desafio, principalmente quando tem homens. Eu não sei se as rodas de conversa que você participa com as mulheres... Homens também. Tem homens também. Tem homens, mas eles são a minoria, né? Eles deveriam estar lá para escutar. Na minha opinião, eles deveriam ser a maioria. Deveriam ser a maioria. Porque, né, tratar a violência doméstica é necessário a partir do ponto do homem. Porque você percebe que muitas vezes é ele que tem que desconstruir pensamentos por conta da criação, né, de construção social. E aí nós somos obrigados a falar do machismo estrutural que faz parte da nossa sociedade. Né? E aí... pensar que até pouco tempo atrás as mulheres elas não tinham direitos e hoje elas estão conquistando esses direitos, ocupando esses espaços cada vez mais. Chega até a parecer algo repetitivo esse tipo de conversa na minha vida, mas é uma das bandeiras que eu mais levanto, porque eu vejo o quanto é importante e quanto é possível dar a volta por cima e recomeçar, né? E aí o que tu me fala mais lá de dentro do lar Renascer? A partir do momento que essas mãezinhas elas vão lá, elas conseguiram um amparo das irmãs, aí elas vão fazer esse cadastro, elas vão permanecer lá durante um tempo, e aí o que eu vi ali, e isso foi um relato, até mesmo para conseguir muitas vezes locar um imóvel, ela não consegue. É um preconceito. A maioria dos proprietários de imóveis em Joinville não aluga para quem tem criança e animais, né? Chega a ser algo inacreditável, né? Inacreditável, mas existe isso. Tanto que é uma grande dificuldade da Ana Maria, que é assistente social, ela que faz esse trabalho, né? De circular pelo bairro e procurar os melhores lugares, né? E esses imóveis, eles têm que ser perto de creche, de escola para o filho, né? Já tem que pensar tudo numa dinâmica. Isso, porque essa mulher geralmente não tem carro, então ela vai se deslocar a pé, tem ponto de ônibus. Então, esse imóvel ele tem que ser localizado nesses pontos estratégicos para essa mãe. Quando ela encontra um imóvel que cabe no bolso, no orçamento dessa mãe que acabou de voltar para o mercado de trabalho, né? Quando ela encontra esse imóvel, naquele preço assim, que cabe no bolso, geralmente o proprietário pede: tá, mas tem filho? Não, porque se tiver filho, tiver criança, eu não alugo para quem tem criança. E como é que essa mãe fica? Fica na rua?
E assim, nós temos em Joinville a Casa Viva Rosa, né? Que Sim. também é do município. Acolhe. Exato, acolhe mulheres assim que correm sério risco de vida por causa da violência doméstica. E ali as assistentes sociais também tentam encontrar casa para essas mulheres, para que elas tenham um lugar seguro para morar, né? E elas também encontram essa dificuldade. As barreiras são as mesmas, então. As imobiliárias não alugam para quem tem criança. E já ouviram até o absurdo de alguém de uma imobiliária perguntar se essa mulher era casada, se tinha marido, porque não poderia alugar uma casa para uma mãe solteira. Pois é, e aí vem algumas pautas, né, que por mais que esteja sempre sendo uma luta cotidiana na vida das mulheres, Sim. nos discursos delas, a realidade social mostra que é fato. Ela encontra ainda muitas barreiras na nossa sociedade para conseguir estar plenamente tendo seus direitos cumpridos e ainda vive situações como essa que não deixa de ser uma violência, porque é um preconceito. Sim. Muitas vezes ela tem total condição e às vezes até mais condição de se manter e mesmo assim ela ainda não consegue o acesso ao básico. Estar numa casa, alocar um imóvel. Agora, se ela for casada, peraí. Daí... Nossa, se a gente pensar, né? Recentemente circulou, essa semana, né? Uma notícia de que agora a mulher que quiser fazer laqueadura não precisa mais pedir autorização para o homem. Sim. Gente, nós estamos em 2022, né? Essa lei ainda estava vigente. Quer dizer, não somos donas dos nossos corpos? Temos que pedir autorização para um parceiro, né? É algo inacreditável. Por isso que falo, né, que uma das grandes vitórias na causa feminina foi justamente a pílula anticoncepcional, que é quando a mulher decide quando ela quer ser mãe, né? Uma questão o de direito escolha. ao voto, né? Então, e agora o direito de fazer uma laqueadura, né, sem que precise de autorização de um companheiro. E mesmo assim eu sou obrigada a fazer uma observação. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio dentro de uma maternidade e mesmo assim, às vezes as mulheres encontravam barreiras. A dificuldade é enorme. Para poder fazer uma laqueadura. E aí você ouve internamente, poxa, mas mais uma vez ela aqui de novo. E você vai perceber que ela já tentou ter o acesso ao direito dela de fazer a laqueadura, mas não foi permitido. Negado. Foi negado. Os médicos, eles alegam o seguinte, que a mulher, quando ela acabou de dar à luz, ela tem uma descarga de hormônios muito grande e que essa descarga de hormônios, essa condição psicológica dela pode mudar no futuro, quando aquela carga de hormônios for embora. Por isso, geralmente, eles não fazem a laqueadura ali no momento, embora seja o direito da mulher. Porque pensa, essa mulher, por exemplo, ela teve uma cesárea. Se a laqueadura não for feita ali, no momento da cesárea, 6 meses depois ela tem que voltar a fazer uma nova cirurgia para ir fazer a laqueadura. Fora que, assim, toda cirurgia é um risco. É um risco. Se ela tem a oportunidade de fazer tudo no mesmo movimento, deveria ser permitido. Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram, nossa, eu tive que brigar muito. Eu falei, eu não vou sair daqui sem a laqueadura. É o meu direito. Então, a mulher tá ali já fragilizada, acabou de dar à luz, né? Tem uma criança dependendo dela. E ela ainda tem que levantar a voz para brigar por um direito que é dela, né? Mostra realmente mais uma mudança que a gente precisa ter, né? E aí você fala de algo que é extremamente necessário, atualizar leis. Sim. Né? Construir novas, mas atualizar leis que ainda estão arcaicas. Inibem os direitos das mulheres. Sim. E aí, assim, né, batendo de novo na mesma tecla, tem uma professora, ela fala muito sobre isso. As leis, elas foram feitas pelos homens, pensadas nos homens. Então, nós estamos conquistando os nossos direitos agora, né? Claro, ao longo desses anos já, mas você ainda ouve mulheres que ainda vivem situações que são inacreditáveis. Mas atualizar essas leis, atualizar esse movimento, criar mecanismos em que o Estado forneça condições para as mulheres estarem dando seguimento à sua vida, estar no mercado de trabalho, permitir com que mulheres vítimas de violência façam cursos, tenham o seu direito de fazer uma graduação.
muitas vezes até de dar continuidade a uma graduação, Sim. porque ainda encontramos barreiras institucionais em que a mulher ela não tem uma rede de apoio, ela Aham. quer voltar a estudar, mas ela não tem com quem deixar. E Sim. aí ela não consegue levar essa criança para ela poder estar fazendo a faculdade dela, para Aham. poder concluir o curso dela, porque a Sim. instituição não permite, porque não quer, e aonde eu deixo? E a gente vai Aham. vendo que são diversos obstáculos que surgem para que a Sim. mulher se reconheça, tenha Aham. os seus direitos preservados e que seja tudo aquilo que a sociedade espera dela. E você Uhum. fala muito bem a respeito disso, né? Se espera Sim. tanta coisa e se você vai numa direção ou na outra, Aham. críticas sempre vão existir. Preconceitos, né? Alguma pessoa vai dizer, ah, não, mas olha só, se resolveu estudar e deixou a família. Sim. Ou, ah, não, deixou a família e não vai estudar. E Isso. vice-versa, e aí vai desconstruir-se. Afinal de contas, o que se Aham. espera da mulher? Aham. Qual é o papel da mulher na sociedade? E aí é o direito dela de escolha, né? Como você Claro. falou, o direito de escolha, Livre-arbítrio, né? livre-arbítrio. Mas é um universo maravilhoso falar sobre as dificuldades que é Uhum. ser mulher nos tempos atuais, falar sobre Sim. carreira profissional, os desafios de ser mãe, Aham. apesar de todas as dinâmicas sociais que já estão aqui na nossa Sim. vida, para articulações, para possibilidades, a mulher ela tem uma capacidade espetacular, né? É, acho que o homem não conseguiria dar conta. Eu também acho que não. Não conseguiria. Alguns deles já reconhecem isso é uma grande É. coisa. Não são todos, mas eles Aham. reconhecem. E a própria ciência fala, né? Aham. Já tem estudos que mostram essa capacidade da mulher de Sim. fazer várias coisas e dar a volta por Aham. cima, desconstruir e se reconstruir, Aham. né? Recomeçar nunca é tarde. Você fala ali, né, de mulheres que estão muitas vezes numa idade adulta, já avançada, que voltam para uma sala de aula para Sim. concluir um ensino médio, para Olha, poder se qualificar para o mercado de trabalho. na última vez que eu estive no EJA, no final assim da exibição do documentário, uma senhora chegou para conversar comigo que a neta dela sofria violência doméstica em casa. Aí ela foi lá, resgatou a neta, que hoje mora com ela, tem 2 filhos, né? Primeira vez que ela sofreu violência doméstica, ela falou assim: filha, isso não é pra você, volta pra casa. E ela ainda criticou o pai da menina, que era filho dela, por não ter se imposto e não ter defendido essa neta, né? Aham. Então ela foi a primeira a se levantar e dizer assim: filha, isso não é pra você. Aí a neta veio pra casa dela, morou com ela um tempo e decidiu que queria voltar pro companheiro, né? Que era usuário de drogas, ela só descobriu isso depois, quando já estava grávida. Então aquela questão emocional que a gente já falou, A né? A dependência, né? dependência emocional. Não, ele é uma boa pessoa. Ele só fica assim quando ele Quando, usa, né? aham, Quando ele tá na falta, mas ele é uma boa pessoa. Ela voltou para esse companheiro, teve outro filho com ele, e aí sofreu nova violência doméstica e decidiu voltar para casa da avó. E essa avó, aos 77 anos de idade, ela estava num banco de escola no EJA, em Joinville, estudando, porque ela queria ajudar outras mulheres. tu vê. Ela fazia parte do grupo de idosos também. Ela falou assim: olha, eu estou estudando porque eu quero ajudar, sabe? Com 77 anos. Então nunca é tarde, Nunca né? é tarde para recomeçar e para ser exemplo, né? Para Exato. poder mostrar e fazer o É, processo e apoio. Ela entende a dificuldade sim, e as mulheres, né, mais idosas, elas sabem que a realidade delas era mais dura do que a nossa. sim. A gente ainda caminha numa direção de mudança social em Hoje relação. fala-se pelo menos, né? Fala-se, discute, ainda existem barreiras, mas Sim, já tem mulheres hoje lutando para que mais mulheres tenham condições e que a história sim. delas seja diferente das outras, das nossas, e que o Aham. futuro, né, das novas mulheres que vêm por aí Sim. seja permitido elas terem o direito de escolha, Seja livre. que elas não tenham, exatamente, que elas não E cresçam sendo construídas e talhadas. desconstruídas e elas não sabem nem em que direção elas correm, porque se espera tanto e ao mesmo tempo, quando elas fazem tudo, não é o Sim. suficiente. E é importante que a mulher que ocupa um lugar de fala pense e haja como mulher, né? Que ela não se deixe masculinizar, que ela não entre no comboio, né? Não Sim, siga a manada, né? Simplesmente pelo fato de medo de ser criticada.
E Que aí quem colocar uma mulher num lugar de fala, quem ocupar esse lugar, ele tem que ter a consciência que está lá representando outras mulheres. E aí eu sou, assim, obrigada a trazer para uma pauta, já falando assim, Sim. porque isso, falar sobre, né, o lugar de fala, são vários os lugares, mas existem Sim. em que as decisões são tomadas, né, que as leis são estabelecidas, que é o meio político. Onde tudo começa. Onde tudo começa. E aí nós vamos pensar assim agora, Assembleia Legislativa. Nós temos 40 cadeiras lá. Dessas 40, 5 são mulheres. E uma dessas mulheres não luta pela pauta feminina. Então nós podemos dizer que nós somos 4. Olha só. Somos muito pouco. E aí quando vai se falar sobre política pública de gênero, pensando nessas dificuldades da mulher, até mesmo pequenas coisas de creche, inserção no mercado de trabalho, acesso facilitado para poder, né, se atualizar, estudar, fazer cursos técnicos profissionalizantes ou uma graduação, você precisa de mulheres utilizando esses espaços para debater políticas públicas para elas, pensando nelas também. Os homens já estão com seus lugares garantidos. Confortáveis. E agora precisamos isso. Mas enquanto essa balança não equilibrar, enquanto ainda for 36-4, vamos dizer assim, quando juntam-se essas mulheres para debater algo nesse sentido, a grande maioria esmagadora vem contra. Então é necessário desconstruir, inclusive, esse pensamento entre as próprias mulheres de que nós temos total capacidade para estar ocupando esses espaços, lutando pelas mulheres, pelos nossos filhos e pelos homens, porque afinal de contas as mulheres colocam, né, mulheres e homens nesse mundo. Então é isso que a gente luta, pensando no futuro. E aí eu tenho uma pessoa assim que eu sigo ela, a trajetória dela, ela já não está mais viva, mas mesmo assim o legado que ela construiu para a nossa sociedade é fantástico, porque numa época em que a mulher tinha dificuldade para poder fazer uma graduação, ela cursou Direito. Quem é ela? Ruth Ginsburg. Olha só. Ela foi a primeira mulher a entrar na Corte Suprema Americana. E ela fala que as mulheres só vão conseguir atingir a igualdade quando, de forma igualitária, elas estiverem nos lugares onde as decisões são tomadas para as futuras gerações. Ou seja, precisamos de mulheres debatendo política pública para poder trazer o ponto de vista da mulher, a dificuldade daquilo que só a mulher sabe, porque ela que caminhou durante esse tempo, né, para essa construção social, e precisa discutir política. Eu acho que a grande solução, né, para a questão da violência doméstica começa por aí, pela fala. Por falar e por ouvir, né? Acho que a rede de apoio que mais vai se levantar para tirar a mulher daquela situação é essa, né? Outras mulheres apoiando e ouvindo sem julgamento. Isso. Né? Deixar de lado os preconceitos e preconceitos. Exato. Né? Aconselhar aquela mulher, escutar verdadeiramente quais são as queixas, né? Se colocar no lugar do outro. É um grande desafio isso. E por isso a importância desse lugar de fala, das rodas de conversa. Ter alguém para desabafar, para contar, né? Ter alguém para discutir as leis. Se sentir acolhida. Exato. E aí fazer um movimento de busca e transformação para a vida. Isso. E aí é algo impressionante, porque quando as mulheres elas estão com as condições para fazer aquilo que elas estão determinadas a fazer, ninguém segura elas, porque elas vão em frente. Ainda mais se tiver alguém que dependa delas. Sustento do filho. Aí ela não olha para trás, ela só olha para frente. A Sim. dor dela fica deixada de lado. Em algum momento ela vai ter que tirar aquela armadura e vai ter que se permitir, inclusive, chorar, né? Eu digo sangrar, porque a gente precisa colocar isso tudo para fora. Sim. Afinal de contas, se espera muito da mulher, que ela dê conta de tudo. Mas nós somos capazes, temos mostrado isso, mas precisar desse acolhimento é necessário. É importante. Porque viver com culpa é algo que a gente não deve. Não. Né? Eu acho que a maternidade traz muito isso, o isolamento da mulher, né? Para quem quer ser mãe, para quem já é mãe, é importante que ela tenha alguém com quem conversar, né? E às vezes nessa conversa se revela uma questão de violência doméstica, né? E é o aconselho que essa mulher vai receber, o aconselhamento, que vai ajudar ela a pensar, não, realmente eu mereço um futuro melhor.
Com certeza. O que eu posso fazer? Por onde que eu posso começar? Né? Qual é o primeiro passo? Então, ó, volta naquele ponto. Tudo começa com uma conversa, com um lugar de fala, né? Por isso é importante debater e ouvir e agir como mulher, né? Com certeza. No meio da comunicação, uma coisa que eu tinha reparado há um certo tempo é que as mulheres que entravam no meio esportivo, por exemplo, tinham uma voz muito masculinizada, né? Por que essa mulher não entra com uma voz feminina? Porque ela sofre preconceito e assédio. E é assim em outros lugares. Sim. A mulher policial, por exemplo, se você reparar, algumas delas assumem uma postura masculina, até no modo de andar, né? Por quê? Para se impor pelo respeito e também para não sofrer assédio. Existe em todos os lugares, né? A mulher advogada sofre preconceito, tem as suas lutas, todas elas sofrem. Mas o importante é que a gente aprenda a compartilhar. Né? Sim, e não perder a sua essência. Não né? perder a gente a essência. precisa começar a ocupar esses espaços sendo quem nós somos. Exato. Sem nos ter que moldar a medida e proporção daquilo que está sendo ofertado ali. Né? Aquela mulher que ocupa a Assembleia Legislativa e não legisla pelas pautas femininas é porque ela cresceu num ambiente masculinizado, né? Ela cresceu ouvindo que aquele lugar não é para ela. Então ela não se sente dona daquele lugar, não se sente dona daquele poder, daquela espaço de fala. E ela tem que ser trabalhada também. Com certeza. Desconstruída. Desconstruir pensamentos. Eu falo muito Exato. sobre isso, porque dentro de tudo, nós somos fruto do nosso meio. Sim. E aí, dependendo do ambiente que você cresceu, você se sentiu capaz de estar lá ou Sim. não. E aí, você vai se moldando na medida e proporção das coisas. Dani, agora eu vou te dar a oportunidade de fala, até para deixar um recado para todas as pessoas que estiveram aqui conosco, nos acompanhando. Se você quiser também divulgar o teu trabalho, deixar ali, nós vamos colocar também no post depois. Legal. Mas aí você já aproveita a oportunidade e deixa o teu recadinho aqui. Show. Olha, a gente está falando sobre o mundo feminino, né? Primeiro agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, né? Esse documentário ele me ensinou muitas coisas, né? O não julgamento principalmente. Eu sempre falo isso nas rodas de conversa, que antes de gravar esse documentário, eu não entendia como que uma mulher poderia ter filhos e não bater na justiça cobrando pensão para essas crianças. Eu achava isso um absurdo. Como pode, né? Pega uma advogada, vai para cima. E nessa gravação desse documentário, eu entendi que muitas delas abrem mão da pensão dos filhos em busca da paz, por causa da violência doméstica. Isso foi uma coisa que surgiu durante as gravações e também nas rodas de conversa. Meu recado para você que está nos assistindo: você pode e merece ter acesso a uma vida feliz e em paz. Você pode ter o direito de criar os seus filhos. Então, se você está sofrendo algum tipo de violência doméstica, denuncie. 190, 180, procure uma rede de apoio perto de você. Pode ser uma amiga. Nem sempre a família está presente. Geralmente a família é a primeira que abre mão, né? A primeira que nega ajuda. Mas não desanime. Siga em frente, denuncie e tenha uma vida feliz. Dani, eu acho que é isso. Agradeço de coração essa conversa. Espero que as pessoas compartilhem esse bate-papo, até para que outras mulheres se conectem com esse diálogo, se percebam também, vejam a possibilidade de recomeçar a sua vida, porque em qualquer tempo e qualquer momento o que nós desejamos aqui é estar vivendo de forma tranquila e feliz. Sim. E isso que você fala é algo que chama muita atenção, né? Poder viver em paz. Em paz. É o mínimo necessário que as pessoas precisam para poder, pelo menos, deitar à noite com paz e tranquilidade e saber que, né, não vão ter nenhum tipo de situação que leve a uma ameaça de vida ou outras situações que envolvem um ciclo de violência. Então, gratidão, Dani. Eu que agradeço, Thaís, e sucesso. Obrigada, querida. Bom, deixo aqui então a nossa conversa, compartilhe com seus amigos, até porque assim, cada vez mais as mulheres elas precisam passar a se reconhecer e permitir-se cada vez ser dignas. As mulheres são capazes, elas têm condições, existem estruturas e redes de apoio e cada vez mais nós estamos lutando e construindo justamente isso, oportunidade para que outras mulheres, em qualquer tempo e momento, recomecem a sua vida e tenham, né, o amparo do Estado por meio de creche, por meio de possibilidades de se reestruturar no mercado de trabalho e seguir em frente. Afinal de contas, como bem disse a Dani, o que nós precisamos é ter paz,
para poder construir a nossa vida. Afinal de contas, a nossa passagem nesse mundo é temporária, né? É breve. Aproveitar muito bem o caminho, né? Exato. Observando o percurso e sendo feliz é o que nós mais desejamos. Então, Dani, mais uma vez, obrigada. Obrigada também. Uma boa noite.